Trazer dados antes das opiniões sobre esse volume de jogo tão citado do Vasco. Contra o Mirassol, fora de casa, o Vasco finalizou a mesma coisa que o Mirassol. Não estou avaliando a qualidade das finalizações, só o número. Saiu na frente, aliás. 13. 5 foram no alvo, marcou um gol. Então, assim, ele criou chance. Fez um gol, perdeu o jogo para o Mirassol. Saindo na frente, como destacou o Pedro. Contra a Chape, também saindo na frente. O Vasco teve 25 finalizações, 13 no alvo, um gol marcado, foi castigado com um gol de falta no fim. O único da Chape no gol, a bola entrou. 1-1. Contra o Bahia ontem, quase o mesmo número de finalizações contra a Chape, 24, mas bem menos no alvo dessa vez, 4, né? E nenhum gol marcado. O Bahia finalizou 8, 3 vezes menos do que o Vasco, porém o mesmo número de finalizações no gol, quer dizer, o Vasco está criando muito volume, ou muita espuma, como queiram, e como as imagens não deixam a gente mentir dos melhores momentos, com pouca qualidade. Chega, mas não tem aquele, a bola passou perto. É a qualidade do que faz. É a qualidade dessas construções que dá para discutir. Né? Isso está claro. Né? O Vasco está chegando, mas com pouca qualidade. Eu acho que tem algumas explicações com relação a isso. Primeiro, é algo que já vem do ano passado, né? Então, quando a gente olha para o rendimento do Verratti e do Ryan, o Ryan fez 20 gols na temporada passada, o Verratti 27. Então, 47 gols, isso é exatamente metade dos 94 gols que o Vasco fez na temporada passada. É muita coisa. A outra explicação, acho que passa muito por algo que eu acho que a gente tem que começar a discutir, que é a falta de efetividade do Felipe Coutinho, que é, em tese, o jogador que é responsável por essa articulação do time, mas sobre isso eu falo já. Eu acho que com relação ao Vasco, eu acho que muito do que a gente falou agora há pouco com relação ao São Paulo, acho que serve para o Vasco também, que é olhar e, na minha opinião, tá? Embora majoritariamente, como você disse, o torcedor tenha essa visão nesse momento, mas é olhar para o Vasco e olhar e falar assim, isso daqui é visão terra... de sangue, né? Não, de olhar e falar assim, é terra arrasada, o Diniz tem que ser demitido, fora todo mundo. Não serve mais nada e tudo mais. Só que a gente está falando de um time que, de certa forma, enfrentou uma equipe que na temporada passada brigou o tempo todo na parte de cima da tabela, um Bahia que hoje, em termos de trabalho, né, de desenvolvimento de projeto, está muito mais à frente do que o Vasco, e o Vasco ontem foi superior ao Bahia. A gente pode discutir, se o Bahia não tivesse feito aquele gol com 25 minutos... Você acha que o Vasco foi superior ao Bahia? Eu acho que o Vasco foi superior ao Bahia. Não sei se eu concordo com Eu acho que o Vasco foi superior ao Bahia. Porque na qualidade das chances criadas, eu achei o Bahia melhor que o Vasco. Então, mas o Bahia saiu aquela vez num passe magistral do Everton Ribeiro. O Bahia estava sem saída. O Bahia não estava conseguindo subir. Você pode discutir, claro, a qualidade, como a gente disse, desse último passe, principalmente da finalização, porque a gente vai ver a quantidade de finalizações que teve esse chute do Coutinho, que é bloqueado, tem a cabeçada do Nuno no primeiro tempo, que passa muito perto, tem mais 2, 3 bolas que rondam a pequena área. Assim, o Vasco teve volume e teve oportunidade de conseguir pelo menos sair com empate. Quanto a Chapecoense, então, aí foi um negócio assim, absurdo. Agora, o Vasco está conseguindo criar, está conseguindo articular. Por exemplo, o Vasco não fez nenhuma jogada dessa qualidade aí no jogo. Não, jogada ensaiada, de fato, não teve. Agora, quando você olha para o contexto, o Vasco perdeu o principal jogador do time, o Vasco perdeu 2 jogadores que foram responsáveis por metade dos gols ano passado. A referência técnica do Vasco está muito longe e não é dessa temporada, já desde o ano passado eu venho batendo nessa tecla. O Felipe Coutinho, na reta final da temporada, sumiu. Nos jogos decisivos contra a Fluminense e contra a Corinthians, por exemplo, na Copa do Brasil, ele não teve grandes atuações. Ele jogou muito bem contra o Fluminense no jogo do Campeonato Brasileiro e teve uma boa atuação também naquela goleada do Vasco contra o Internacional na reta final do campeonato. Mas atuações muito abaixo do que se espera dele, do que o Vasco precisa dele. E quando eu digo sobre que tem que ser começada, tem que começar a se discutir a titularidade dele, é que na temporada passada o Vasco dependia absolutamente do Coutinho porque o elenco não te dava peças, não te dava opções. Esse ano você teve a contratação do Marino, você teve a chegada do Rojas. Então, assim, são peças que você pode colocar ali e, de repente, o Rojas titular ou você puxar o Nuno para jogar numa faixa mais central. Então, você tem outras possibilidades para que você não dependa só do Coutinho. Porque hoje o Vasco está dependente desse cara aí, Andrés Gomes.
Ele foi um dos principais jogadores, depois do Ryan, disparado o melhor jogador do Vasco na reta final da temporada passada, e esse ano é disparado o melhor jogador do Vasco. Basicamente, as principais jogadas ofensivas do Vasco saem com o Andrés Gomes ali pelo lado esquerdo. E na reta final de jogo, quando ele já está assim, morto fisicamente, o Vasco simplesmente para de produzir, para de criar. Porque você tem jogadores que estão chegando agora. O Spinelli, por exemplo, entrou ontem, fez um treino. Se o Vasco, por exemplo, talvez se o jogo tivesse empatado, talvez ele nem tivesse entrado ali na altura que ele entrou, porque a torcida já estava gritando o nome dele desde o final do primeiro tempo. Ele entra com 20 minutos do segundo tempo. Mas aí porque é carência, era né? É isso, carência, mas era a carga que o jogador aguentava jogar. Então, o próprio Brenner, que foi contratado agora, um jogador que está começando a entender o contexto da equipe. Então, assim, eu acho que, embora essa seja a palavra que o torcedor tenha horror em ouvir, principalmente no momento difícil e delicado como o Vasco está passando, mas eu acredito que tem um trabalho sendo feito ali, eu acho que é o momento de dar trabalho para o Fernando Diniz primeiro conseguir colocar essas peças que acabaram de chegar. O Cuiabano, por exemplo, sequer estreou ainda. Então, assim, eu acho que o momento pede, obviamente, cautela. É absolutamente necessário que os resultados venham, que a bola comece a entrar, porque é isso que vai dar paz para o Fernando Diniz começar a trabalhar. Dar continuidade ao trabalho, mas eu acho que tem um trabalho sendo executado ali, peças que acabaram de chegar, e eu acho que é necessário que se dê tempo para que ele consiga fazer com que essa engrenagem de várias peças que acabaram de chegar consiga funcionar da melhor forma. Eu tenho uma divergência pontual nesse assunto com o Lédio, já debati com o Pedro também. Como o Vasco trouxe um volume de jogadores esse ano, o Lédio afirma isso claramente, eu discordo dele, acho que o Pedro também afirmou aqui, se eu estiver errado me corrige, que o elenco melhorou em relação ao ano passado. Sim. Eu acho que o elenco piorou em relação ao ano passado. Porque, a gente pode colocar na tela, por mais que hoje você tenha quantidade, peças de reposição, um elenco que perde um jogador do quilate do Ryan já piora de imediato, porque nenhum jogador que chegou e nenhum jogador do atual elenco tem uma qualidade similar de um cara que te resolve jogos sozinho. O Verratti também ontem, acho que ele fez muita falta. É até constrangedor ver aquelas bolas passando na área e ninguém ter a competência de centroavante mesmo, matador, de colocar a bola para dentro, que o Verratti tem. Por pior que tenha sido o momento na fase final dele, o Verratti tem competência. Na bola aérea, então, nem se fala. O Nuno cabeceou uma bola no primeiro tempo, que se fosse o Verratti, provavelmente teria entrado. Então, por mais que o Vasco hoje tenha peças de reposição, eu acho que ele tem um time titular regular, nota 5,5, 6, não mais do que isso. E ele conseguiu trazer reservas, nota 5,5, 6, nota 5. Então, beleza, ele conseguiu trazer volume. E eu estou falando dentro da realidade do Vasco. O Vasco não pode fazer muito melhor do que isso. Esse elenco é a realidade do Vasco. Não tem como trazer. Não tem como comprar o Ryan de volta. Essa é a realidade do clube. Mas aí, Rezec... Então, eu acho que a qualidade cai em relação ao ano passado. Então, se no ano passado o Vasco já brigou contra o rebaixamento e brigou nas Copas, eu não vejo a situação inalterada para esse. Acho que o Vasco é um time que vai brigar de novo na segunda metade da tabela, na minha opinião. Não sou adivinho. Mas o início de campeonato, inclusive, sugere isso. E nas Copas, cara, porque as Copas são muito democráticas, vai tentar a sua sorte como tentou nos últimos anos. Bateu na trave há 2 anos, parou na semifinal contra o Galo. E ano passado teve próximo de ganhar contra times melhores. Eu vejo o cenário do Vasco como esse. Você pode até estar certo, Rezec, mas é precipitado a gente colocar o Vasco nesse momento aí. Porque o Vasco vendeu o que todo mundo quer comprar hoje no futebol, Ricardinho, que é gol. Os caras, quando vieram aqui, o Vasco vendeu gol. Quando você vende gol, você tem dificuldade para repor. Mas o Spinelli, o ano passado, no Independiente del Valle, fez 28 gols em 50 jogos. Ele tem... O Verratti fez quanto? O Verratti fez 27. 27. Esse cara fez mais gol que o Verratti. Você está contratando um cara, no mínimo... Atuando no Equador, né? Vamos esperar um pouquinho para ver como ele se vira. Não, mas no Del Valle, mas gol. Mas essa é a minha questão. Assim... O Verratti também fez gol em Carioca, fez gol em um monte de coisa que a gente pode discutir. Mas esse cara faz gol. Opa, o Vasco, de alguma forma, contratou gol. Agora, um cara como o Ryan, você não tem como segurar, você não tem como evitar a saída e você não tem como produzir do nada, porque ele é um extra-classe. Eu não tenho conhecimento profundo sobre o Spinelli, prefiro